Olá galera, bem-vindos ao Diretório Digital. Peço mil desculpas pela minha ausência aí esse tempo todo, porque eu tive alguns probleminhas aí da faculdade, né, e falta de tempo e tudo mais. Bom, vamos continuar com aquela série sobre as mortes misteriosas dos artistas. E a morte que nós vamos falar hoje é do excêntrico Jim Morrison, vocalista do The Doors. Bom, como todo mundo sabe, ele era um consumidor assíduo de drogas e o momento pelo qual ele passava na morte dele não era um momento muito legal, né? Ele estava sendo processado em Miami por um acidente que aconteceu, né? E assim que ele voltasse dessa viagem de Paris, ele seria julgado por um problema que aconteceu, né, num show. Enfim, o que ficou estranho na morte dele ficou a versão da Pamela, que era a namorada dele. Na versão da Pamela, ela teria acordado durante uma noite e visto que o Jim estava cuspindo sangue. Ela, preocupada com ele, preparou um banho para ele melhorasse, que normalmente era a tática que eles tinham entre eles, que ele tomasse um banho e ele melhoraria logo. Ela preparou o banho para ele, colocou ele lá, só que ela estava muito cansada e resolveu dormir. Quando ela acordou no outro dia de manhã, ela encontrou com ele já morto na banheira. Bom, as circunstâncias diferentes continuam piorando cada vez mais, porque é o seguinte, não foi feita autópsia no corpo, porque segundo as leis francesas, quem morre de morte natural não precisa ser feita autópsia. Outra coisa super estranha é que ele foi enterrado em Paris, né? Foi enterrado num túmulo super pequeno, super apertado, que não condizia com toda a fama e prestígio que ele tinha na época. E hoje em dia, se você for procurar o túmulo da onde ele seria, supostamente foi enterrado, você não acha mais esse túmulo teria sumido, né? Outra coisa super estranha no caso da morte dele. A morte dele foi super discutida, tem gente que acha que foi suicídio, tem gente que acha que foi acidente. Os conspirólogos acham que foi tática da CIA, né, para matar os 3 J's, que eram as 3 cabeças pensantes da época, que ditavam a moda, o pensamento e as atitudes, né, que foi Jimi Hendrix, Janis Joplin e o Jim Morrison, né, que eram as cabeças da época, e dizem os conspirólogos que a CIA teria armado contra os 3 J's para que eles morressem. Bom, enfim, até hoje não se sabe o que aconteceu, porque a Pamela, pouco tempo depois da morte do Jim Morrison, também foi encontrada morta, vítima de overdose. Então, só Deus e os dois, é claro, sabem o que realmente aconteceu dentro daquele quarto em Paris. Foi uma morte glamourosa, mas que até hoje não teve uma solução concreta em que se diga, ele morreu assim e foi assim que aconteceu. Bom, e a banda que eu vou falar hoje, no Olha Minha Banda versão do vídeo, é a banda Fall Down. Foi formada em 2006, hein? Bom, é uma banda de um estilo bem peculiar, mas é um som muito interessante. Bom, como eu ando escutando muitas bandas independentes, eu pude ver que muitas delas estão criando uma musicalidade própria, e eu acho que é isso que transforma a banda independente num fenômeno que é hoje. Porque as bandas criam não é um estilo, porque um estilo elas pegam um estilo baseado em outras bandas, mas elas acabam criando sem querer, por uma nota numa guitarra, por uma batida na bateria, eles acabam criando a sua própria musicalidade. E isso que eu acho muito importante, e a Fall Down tem e muito sobre isso. Bom, vou dar aqui o site que vocês, lógico, vão estar vendo aí na tela, né? Que é o www.myspace.com/falldownoficial, tá? Para quem quiser acessar e conhecer um pouco mais da banda, tá? Lembrando que o primeiro álbum deles, chamado Híbrido, conseguiu na primeira semana de lançamento mais de 50 mil toques, ou melhor, 50 mil pessoas ouviram a música do Fall Down pelo MySpace. Bom, e pra galera que curte carros antigos, como eu, que sou apaixonada por carros antigos, principalmente da década de 50, fica uma coisa super interessante. Ontem eu saí para fazer compras e eu acabei me deparando
com um dos primeiros encontros de pessoas colecionadoras de carros antigos lá da minha cidade, de Pirassununga. E eu gravei algumas imagens e tirei algumas fotografias para mostrar para vocês alguns desses carros reformados e alguns restaurados. Vejo vocês no próximo programa, não sei quando eu posso gravar um outro, mas fiquem ligados aí para qualquer novidade no Diretório Digital. Beijos, me liga!